com a família, com os amigos, com o trabalho. Você pode trocar a nomenclatura, mas eu quero ver trocar o sentimento, né? Esse não apaga. Só agora que eu vi, minha câmera não tá funcionando pelo visto, né? Aí, Dayana. Tá escuro aí. Tá. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Adeugídes, como é que estamos? Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não vai contaminar ninguém. Tudo bem com todo mundo? Professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tá parecendo a família Walton, né? Boa noite, John Boy. Boa noite. Outro dia alguém botou um meme na internet. Vocês lembram dos Muppets Shows? Os bichinhos aqueles? Sim. Os Muppets também ficavam todo um em cima do outro, assim, né? É verdade. No Muppet Show tinha lá cada um e acho que tinha o quadro depois não sei se do Jô Soares, olha a nostalgia. Ou no Faustão, que o povo ficava todo pendurado em andares também, ficavam conversando, assim. Eles já estavam prevendo 2020, né? A gente ia ficar tudo assim, um em cima do outro aqui no Zoom. Mas, Cristiano, daqui 10 anos nós vamos estar fazendo reuniões holográficas. Ah, tomara, por que não? Por que não, né? Menos tempo, hein? Não vai chegar a 10 Menos anos. do que 10 anos, opa! Há uns 4 anos atrás a gente fez uma projeção para o IEL e a gente discutiu isso nos nossos cenários futuros. Falamos sobre essa possibilidade de estarmos à distância, né? Não falamos exatamente a forma, mas de que as consultorias talvez não fossem mais presenciais. Olha aí, né, 2020. Diz também que da Singularity University diz que em 2032, se eu não me engano, teremos robôs avatar. Se a gente for pensar o que é exatamente isso, é que se eu tenho alguma reunião em algum lugar do mundo, tem um robô disponível, eu transfiro a minha mente para lá e ele faz a reunião presencial com a minha carga, né? Digamos assim, meu conhecimento, o que eu devo fazer. Depois sai de lá, desconecta e volta. Isso mesmo. Viagem, né? Tem um seriado Netflix bom para acompanhar que se chama Altered Carbon, que fala sobre um futuro muito parecido com esse. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, é muito bacana. Eu assisti esse seriado na íntegra, muito interessante. No começo é muito maluco, a gente não percebe o que é, mas depois a gente cai na real, puxa vida, será que vai acontecer mesmo? Eles falam, até podemos resumir agora, todo mundo fica curioso, né? De pessoas que conseguem se eternizar via um chip colocado numa medula óssea, onde todas as memórias ficam preservadas, e se por acaso o corpo físico, se por acaso não, ou morre, ou ele se decompõe, ele troca de capa, as pessoas dizem, né? Então significa que tu trocas de capa, teu corpo carbono, né? Mas porém a tua memória continua. Interessante. Spoiler aí. Agora não dá mais para assistir. Não, mas tem muita coisa acontecendo lá. Eu quero registrar aqui uma presença ilustre. Onde é que ele está? Mais para a direita? Ele estava aqui recém. Tá ainda. Aonde? Jorge Paganin. Ele está na outra tela aqui. O Jorge Paganin. Um ilustre Bento Gonçalvense que mora em Las Vegas e que tem Los Angeles. E está trabalhando de consultor aí para a Câmara Técnica de Inovação e Educação, né? Los Angeles, boa tarde a todos. Moro em Los Angeles. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Jorge. Nós não podemos falar bobagem agora, né? Que tem um consultor internacional aqui. Isso aí vai estar lá nos autos. Eu pensei que ele era de Cotiporã. A família Paganinha de lá. Não, mas... Tá pegando fogo por tudo aí, né? Tem que escapar um pouquinho, hein? Sim, isso é mais para o norte, mas... não, meu pai é de Cotiporã. Ah! Lá que ele fazia um queijo, né? Esse mesmo. Boas lembranças. Isso. Bom, Cristiano, Daniel, para nós não nos alongarmos, quem sabe agora a gente já deu o prazo de entrada, né? Se as pessoas forem entrando também, acredito que a gente já possa iniciar. Eu não sou o host, eu não sou
o comandante aqui da situação, mas eu, como Bento mais 20, eu dou boas-vindas a todos, e é com bastante, olha, com bastante entusiasmo que a gente vai receber esses retornos dos nossos questionamentos aqui para tentar ver se a gente está no caminho certo mesmo. Então, Cristiano, Daniel, com vocês a palavra. Obrigado por vocês, por enquanto. Legal, obrigado, Milton, obrigado a recepção de todas e de todos aí, muito bacana poder estar trocando ideia com vocês. Uma das coisas boas da pandemia é esses contatos aí inusitados, essas reuniões que a gente precisaria se deslocar, viajar, e daí a gente acaba que perdia não, né? Às vezes ganhava um dia ou dois de uma viagem assim, e agora a gente consegue estar aqui se olhando, trocando ideia, não é da mesma forma, a gente sabe, mas também possibilita as trocas, isso é muito rico. Turma, então, esse segundo encontro do IEL com a equipe do Bento mais 20, baseado na nossa curadoria de tendências que foi apresentado no primeiro encontro, tendências relacionadas à Câmara, a cada Câmara Técnica. E hoje, então, a gente vai trazer mais referências sobre essas tendências, mais exemplos, e também a gente acolheu algumas daquelas necessidades que vieram de vocês, de mais tendências, de mais referências, e a gente vai poder apresentar hoje, então, esse trabalho aí, que é bem rico, que é bem complexo, e aqui é só 1%, né, de tudo que está acontecendo. Isso aqui é só um estalo, assim, é para deixar vocês mais curiosos ainda sobre isso. E para que esse encontro não seja só a gente falando, então, a gente vai propor para vocês um momento de fala, né? A metralhadora da inovação aqui do IEL, que é o Dr. Daniel Pires, então ele vai deixar a gente tonto aqui por 1 hora aproximadamente, mas é importante para vocês que vocês também façam seus comentários ali no chat ou anotem isso em algum lugar para que a gente colhe, como eu falei da outra vez, os insights bem fresquinhos aí da cabeça de vocês, assim que vem a ideia, né? Então, falou de um elemento ali, aquilo conectou com você de alguma forma, por favor, registre isso em algum lugar. Se puder ser no chat, muito melhor, porque depois a gente pode compartilhar esse chat, a gente pode salvar esse chat ali do lado da palavra file, né? Quem puder abrir o chat ali vai aparecer 3 pontinhos bem no canto direito e a palavrinha more, de mais em inglês. E ali tem o botãozinho Save Chat. Então, a gente pode salvar esse chat no nosso computador e também ficar com toda essa conversa, todo esse diálogo que está acontecendo aqui hoje. Certo? Então, é um trabalho bem bacana, bem robusto. O Daniel se empenhou aí nas últimas semanas fazendo essa pesquisa aí para nos mostrar. Como eu estava falando, a gente vai ter esse momento de fala e depois o momento de processamento dessas informações. E aí a gente vai precisar reunir nas câmaras técnicas, o Daniel vai nos orientar daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer isso. Tá? Então não se assustem, serão 2 horas, mas um momento de fala nossa e depois um segundo momento a gente vai poder comentar, trocar isso que a gente ouviu. Então a melhor parte é a segunda parte, não desmerecendo a primeira, né, Dani? Mas as trocas, o debate, isso vai ser muito legal também. Tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Se alguém quiser dar uma palavrinha antes da gente começar, por favor, fique à vontade. O momento é agora. Todo mundo bem? Todo mundo de boa? Não estou vendo casacos de lã aí, então, vocês são muito quentinhos aí. Achei que ia estar mais frio. Ó, o Milton está de manta ali, muito bom. Então, Tem tá. estufa ligada aqui. A estufinha ligada, né? Coisa boa, né? A Vânia ali, não sei se é a foto da Vânia se mexer. A Vânia tá toda casacada, toda de manta ali, muito bom. E o Jorge deve estar no verão lá dos Estados Unidos, né? Que coisa boa. Aproveita, Estou ainda Jorge. com frio, apesar de todo esse casaco. Tá com frio, Vânia. Muito bom. Então tá, vai lá contigo, Dani. Boa apresentação. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Espero que me escutem bem, que vejam bem as projeções aqui do que a gente vai transmitir hoje para vocês. Como o Cris já introduziu brevemente isso aqui que a gente vai apresentar, eu acho que eu nem colocaria a ordem de importância do primeira parte, segunda parte, mais importante, porque eu acho que isso aqui é um somatório, né? O que a gente está trazendo aqui é um recorte, um olhar do IEL
a respeito das mudanças, somado com os feedbacks que vocês deram no nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro a gente apresentou essas 16 forças de mudança, né? Tem tendências, tem mega tendências, tem de tudo aqui, que poderiam de fato impactar, que a gente selecionou dentro do nosso material, que é o Cosmos, né? É um material que a gente faz a cada 2 anos em atualização de possíveis forças de mudanças que podem mexer na estrutura dos negócios, e a gente atende empresas, iniciativas como vocês também, tentando criar lampejos, criar inspiração. Então é isso que a gente pretende. Eu não vou fazer aqui uma grande explicação sobre os cases, vocês vão ver que a gente passa realmente rápido sobre o que a gente conseguiu encontrar e dividir com vocês. A ideia é dar uma ilustrada muito em cima também do que vocês nos trouxeram de feedback lá do nosso último encontro no dia 30 de julho. Essas foram as 16 tendências, então, que nós conversamos lá naquele primeiro encontro, pessoal. Para introduzir o trabalho, a gente começou falando de algumas tendências gerais, né? Falamos sobre urbanização mundial, sobre o paradigma do short-termismo, né? Aquela lógica de curto prazo, o curto-prazismo, muito aplicado à realidade política, mas também a gente enxerga isso muito claramente nas empresas. Falamos sobre o mundo estar arrumando aí, talvez ou não, né? Mas acho que é muito possível para os nossos 10 bilhões de seres humanos, alguns caos que isso pode trazer e como que a gente pode também se relacionar a respeito disso. E falamos também de lideranças responsivas e responsáveis. Um mundo carente de confiança, vivendo uma crise de confiança como a gente vive para diversos setores, né? Não somente o político, que eu acho que é o que nos ocorre mais rapidamente na mente, mas a gente vive diversos tipos de crise de confiança hoje em dia. Nessa lógica, a gente traz também aqui alguns complementos, né, que a gente poderia conversar com vocês seguindo essas tendências iniciais. A primeira é uma lógica de globalização versus desglobalização, né? A gente trouxe uma tendência, inclusive, de desglobalização, um possível movimento futuro que poderia apontar para economias que consigam se desenvolver mais sozinha, não estão nessa lógica globalizada. Então, existe essa dicotomia, esse paradoxo, mas a gente entende que o que vai, de fato, se expressar dentro dessa discussão, né? Se a gente vai, de fato, entender o mundo como um todo, isso é muito provável pelas tecnologias que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, o grande diferencial disso tudo a gente imagina que seja o que vai ser mais sustentável. E sustentável no sentido conceitual da palavra, de ter benefícios econômicos, ambientais, sociais envolvidos que possam nos dar alguma vantagem. Então, a gente entende que essa discussão vai rumar de alguma forma para essa área também um pouco mais ambiental. A gente falou também e fala ainda hoje sobre governança transparente, sobre cada vez mais instituições ou iniciativas como as de vocês, mas principalmente instituições governamentais, prefeituras, governos, municípios, cada vez mais num esforço de ser transparente com os seus cidadãos, então em termos de prestação de serviço, em termos de prestação de contas, essa governança transparente não somente em âmbito político, mas também nos negócios. Uma lógica que já é bastante encardida, digamos assim, né, mas acho que é sempre importante a gente colaborar, que é o compartilhar, ganhando de certa forma um destaque sobre o possuir, e a gente entende isso que é uma lógica de mais longo prazo, né? A gente ainda vê bastante coisa que não corrobora com esse tipo de raciocínio, mas entendemos que é um caminho interessante a se pensar. Falamos também um monte sobre robôs, né? Acho que provocamos um monte, o pessoal botou bastante coisa no chat a respeito dessa temática, mas também tem o humano, né? Tem o lado humano dentro disso tudo e como que a gente pode se desenvolver melhor como pessoas. Os robôs ao fim vão ser mais ou menos uma reprodução de como a gente pensa, de como a gente interage. Então é importante a gente ter o desenvolvimento humano colaborando junto com isso para que a gente possa até, inclusive, criar robôs melhores, né, nesse sentido. Podemos falar aqui nesse tópico sobre saúde mental, que também foi comentado no último encontro, né, como que fica a mente das pessoas no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa necessidade de adaptabilidade que a gente precisa ter, não só agora em momentos de pandemia, que acelerou muitas coisas, mas também em tempos normais, digamos assim. E, no fim, uma grande busca por qualidade de vida, né? Nesse sentido, a gente fala sobre o envelhecimento da população. Trouxemos alguns dados no último encontro, mas a gente já deixa uma referência legal aqui, que esse site Tsunami 60+, e eles falam, eles são basicamente um birô de conteúdo, produção de conteúdo, somente para o que a gente chama de tsunami prateado. A gente está vivendo no nosso país uma inversão da pirâmide etária, então sabemos que temos muitas pessoas idosas hoje, mas teremos muito mais ainda.
Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 30,3 milhões e projeções até 2050 prometem que isso mais do que dobre para mais de 68 milhões. No mundo, a ONU estimou em 2017 962 milhões, com 60 a mais, né? E 2050... Momentinho que saiu um aviso aqui para tirar, para não atrapalhar vocês. E 2050 a projeção da ONU é de 2,1 bi, mais do que dobrar. Isso é cerca de 25% da população do mundo. Como que a gente está recebendo também isso, né? Existe um olhar, uma discussão muito grande para jovens no mercado de trabalho, para novas gerações, mas talvez não uma atenção tão grande para essa parte do tsunami prateado. A gente também traz essa lógica pós-pandemia, né? Pandemia como um grande catalisador de mudanças, né? A gente fala que não teve evento de transformação digital que talvez seja tão efetivo quanto alguns meses de impossibilidade de contato físico nos trouxeram algumas mudanças bem significativas do tipo essa, né? Estamos fazendo esse evento que era para ser presencial, com mais tempo, com mais detalhamento, dessa forma virtual à distância. Então a gente entende que a pandemia em si vai ser um catalisador de muitas dessas mudanças, principalmente as digitais. A gente está falando de lógicas physical também, então isso também foi trazido em comentários. A gente explorou, talvez não tanto no último encontro, mas como que a gente vai conectar isso, né? Não vamos viver para sempre dentro de casa, não vamos provavelmente ficar nesse contexto de pandemia, a gente espera que tudo isso passe, porém quando passar vai ter arrastado com certeza muitas mudanças digitais e a gente vai viver um mundo muito mais mixado em termos de mudanças físicas e mudanças digitais, interações físicas e interações digitais. E aqui tem um dado muito bacana que eu acho legal começar tudo isso, que é um papo sobre desdensificação de cidades, principalmente relacionados com essa lógica da pandemia. Tem alguns dados curiosos, né? Depois da nossa última grande crise sanitária mundial, que foi a gripe espanhola no início do século passado, Manhattan, por exemplo, a ilha de Manhattan diminuiu de 2,5 milhões de habitantes em 1920 para 1,5 milhão em 1970. Isso também aconteceu naquela época em outros lugares, em grandes centros urbanos como Londres, como Paris. Isso quer dizer o quê, né, pessoal? Que as pessoas muito provavelmente sigam ou talvez repliquem esse comportamento agora diante desta nova pandemia. Fechando, então, essa informação, é possível que a pandemia faça com que as pessoas desdensifiquem, né? Que a gente desdensifique cidades, tente buscar alternativas mais conectadas com outras necessidades que, inclusive, a gente percebeu por essa lógica, tá? Então esse é um papo bem inicial da gente entender o contexto que a gente está vivendo, entender grandes tendências que vão impactar muito provavelmente os negócios, todas as câmaras técnicas, não somente isoladas. Nesse sentido, então, a gente tem nossas 10 câmaras técnicas e a gente faz um recorte, que é o que eu pretendo levar até o fim da apresentação, para cada uma dessas câmaras, em cima das nossas tendências e em cima do que vocês trouxeram de feedbacks, de questionários, né, de questões, desculpa, de perguntas, de dúvidas, de sugestões, veio muita sugestão também, que foi muito bacana. Nossa primeira câmara, Urbanismo, Mobilidade Urbana e Infraestrutura. Falamos para vocês no nosso primeiro encontro sobre o paradoxo da conectividade, sobre novos modelos energéticos e também sobre novas formas de mobilidade, tá? Aqui a gente começa a falar alguns assuntos nesse sentido, assim. Falamos bastante sobre robôs, sobre como a tecnologia vai de fato, ou pretende de fato coordenar de certa forma, né, gerir as nossas cidades, mas a gente está falando ainda de cidades feitas para pessoas e não para robôs. Aí a gente começa também a trazer exemplos deste tipo, que é o Walkscore. O Walkscore é uma iniciativa para poder viabilizar aluguéis e compras de imóveis em cidades que são caminháveis, né? Ou bairros caminháveis, walkable neighborhoods. Então a gente está vendo um movimento de alguma forma que trouxe algumas daquelas tendências que eu falei anteriormente, né? Uma questão de saúde, uma questão de maior proximidade, dificuldades com mobilidades para bairros, né? Bairros onde a gente possa morar e ter acesso a algumas coisas de forma a pé, né? Que a gente possa fazer tudo isso caminhando com o menor custo de mobilidade possível, tá? Então a gente entende que esse contexto das cidades do futuro trazem pessoas primeiro. Claro, a gente não precisa desprogramar cidades, né? Ou reprogramar totalmente cidades, mas buscar alternativas do tipo essa, né? E do tipo algumas outras que a gente vai trazer aqui também.
A gente trouxe também aqui uma lógica dentro desse entendimento de cidades feitas para pessoas, um case da cidade de Boston, onde eles criaram, através de todo um monitoramento tecnológico, a identificação de algumas ruas, áreas prioritárias para ruas lentas, né? Ruas onde o limite de velocidade é estabelecido, para inclusive estimular a vivência, estimular a conexão entre as pessoas, para que a gente não tenha cenários de grandes avenidas que são quase rodovias, né? Que a gente sabe que muitas vezes impedem essa convivência. Quem teve a oportunidade de já visitar Brasília entende mais ou menos como é essa relação entre municípios pequenos, que a gente pode ter, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e uma cidade feita para carros, basicamente. Então, a gente quer fazer cidades para quem, né? Para pessoas. Então, iniciativas como essas surgem de maneiras bem interessantes. A gente vê também essa lógica de bairros como regiões completas. Então, mais do que Smart City, talvez a gente esteja falando aqui de Smart Bairros, né? Bairros que tenham inteligência, que tenham conexão, que tenham as soluções dentro da sua estrutura para que as pessoas não precisem se movimentar tanto assim pelos centros urbanos, né? Então a gente trouxe o exemplo anterior das casas caminháveis, né? Ou lugares, bairros onde a gente pode fazer tudo caminhando, e também questões dessas como o tráfego de veículos e como a gente pode reduzir velocidade, inclusive para estimular esse tipo de coisa. Também recordo aqui, antes da gente entrar nesse exemplo, que no chat veio uma provocação aí sobre Bento. Eu não conheço especificamente, né? Mas alguém provocou sobre o distrito de São Valentim, né? Se alguma coisa poderia ser também discutida nesse sentido a esse respeito, tá? Então só trago aqui a referência novamente que veio. A gente fala também sobre cidades pelas pessoas, né? Cidades feitas pelas pessoas. Nisso a gente também pode trazer aqui insights lá para a Câmara de Cidadania, para outras câmaras também, tá? Isso aqui, tudo que a gente vai trazer é muito cross-câmaras, mas o que a gente quer falar aqui sobre cidades feitas pelas pessoas são exemplos como esse, tá? De um bairro aqui, de uma rua aqui em Porto Alegre, que tem um bar, e esse bar fez toda uma movimentação em parceria com a prefeitura, em parceria com outras instituições, com outros negócios que tinham nessa mesma rua, que fica no 4º distrito aqui de Porto Alegre, que é uma região que teve historicamente, foi bastante degradada, né? E agora está num ambiente de recuperação. Então esse bar fez aí uma iniciativa própria de chamar a prefeitura, chamar outros entes ali daquela região e propor um projeto com mobiliário, mini praça, floreira, iluminação. Eles fizeram um processo de audiência das pessoas, de todo mundo que utilizava aquela rua, ouviram mais de 80 pessoas para que isso pudesse ser feito, tá? Então, a gente fala também aqui sobre essa lógica de uma população menos corporativa, digamos assim, muito mais interessada em desenvolver o seu ambiente urbano, né? Isso também está dentro dessa lógica de urbanismo, obviamente. Pensando mais no coletivo, cidades humanizadas, né? Então, também trouxeram o conceito, por exemplo, de centralidades urbanas, né? Como que a gente pode avaliar aonde são as regiões de concentração dentro da nossa cidade, como a gente pode promover novas regiões, né? Também naquela lógica de bairros inteligentes, bairros que tenham essa sustentação em termos de negócios, serviços que permitam que as pessoas se desloquem e tenham uma convivência satisfatória sem precisar andar grandes distâncias, tá? Aí a gente começa a falar, por exemplo, sobre esse tipo de coisa, né? Essa notícia que ainda é deste mês, a gente tentou clipar aqui um monte de coisa atual para mostrar para vocês, que está em discussão aqui em Porto Alegre, um pacote de mobilidade que prevê cobrança, né, de um valor para veículo circular no centro histórico, por exemplo. Então, no sentido daquele exemplo que a gente trouxe de Boston, aqui também é uma coisa que isso provavelmente tende a caminhar, né? A gente cada vez transformar esses lugares, essa centralidade específica, que é o centro histórico, em um local mais adepto às pessoas e menos aos veículos de locomoção, tá? Aí também provoco vocês, né? Bento tem uma malha ferroviária, até onde sei, não sei se uma malha, mas pelo menos uma linha, né? Isso foi comentado, inclusive, lá no chat. O que é possível ser feito também nesse sentido, né? De recuperação ou de utilização de novos modais de transporte que sejam mais limpos, que sejam mais conscientes, que sejam mais conectados. Nesse sentido, a gente traz alguns exemplos aqui também, por exemplo, de 2 Smart Cities que estão sendo criadas no Ceará e em Natal. Essa do Ceará se eu não me engano,
é uma cidade pertinho de Fortaleza, agora não me recordo exatamente, mas posso passar a referência para vocês. E nesse conceito de Smart Cities, né, eles estão criando bairros inteligentes, cidades inteligentes inclusivas, né, então, inclusive trazendo um conceito de primeira, que eu não sei se é realmente atual, tendo em vista que a China tem um desenvolvimento muito grande nesse sentido, já construindo cidades dessa forma. Mas aqui já tem alguma proposta, né, de alguma forma de entender como que funciona essa situação de organizarmos de maneira estruturada e inteligente, não apenas uma gestão de um crescimento desordenado, como costuma ser as cidades brasileiras, né? Nesse sentido, também foi comentado no chat sobre a ISO 37120, super conectada às ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e como uma normativa poderia reger esse tipo de construção, esse tipo de instalação. Então, é bacana trazer para vocês essa conexão e o que já está acontecendo de fato aqui no Brasil, né? Essas iniciativas de fato estão acontecendo e seria legal conhecer se já não conhecem. Natal, por exemplo, que é uma dessas cidades, na verdade não é bem Natal, é São Gonçalo do Amarante, né? Ela tem, dentro do ranking de cidades conectadas, né, o Ranking Connected Smart Cities Brasil, a posição de 69ª. E Campinas, né, no Brasil hoje é a primeira. Então Campinas com certeza deve ter também muitas soluções nesse sentido de tornar esses bairros, essas pequenas cidades em estruturas mais inteligentes, mais conectadas, tá? Nesse sentido, eu trago para vocês também essa lógica de que a gente está muito acostumado com buscar alguns exemplos em grandes centros, né? Mas o Nordeste tem tido um destaque especial em puxar frentes a respeito desses assuntos que a gente está falando. Um dos casos é Sobral, no Ceará, que dentro desse índice aqui de 2017, 2018, que falam sobre cidades americanas do futuro, teve ali um destaque muito interessante, ficou em segundo lugar na categoria custo-eficácia, né, das cidades de 100 a 250 mil habitantes. Sobral tem algumas iniciativas bem interessantes nesse sentido. Eles vêm já num movimento muito grande. Em 2005, eles tiveram, por exemplo, uma avaliação no IDEB, eles ficaram na posição 1366 e esse ano eles conseguiram a posição de primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento de Ensino Básico. Então é uma cidade que vem investindo já em outras coisas, não somente na inteligência, mas em desenvolver melhor educação, saúde, outras situações como essas que a gente traz, tá? Terminando esse primeiro raciocínio, apesar de ser muito rápido, né, porque a gente tem esse tempo limitado, sobre a Câmara de Urbanismo, Mobilidade, Infraestrutura Urbana. O que nesse sentido estamos fazendo, né? O que poderíamos fazer? A gente sempre vai tentar fazer essas provocações para que vocês nesse momento deem uma respirada, né? Escrevam se algo fez sentido, se algo conectou, registrem para que depois a gente possa fazer um debate bacana, tá? Mas a gente sempre vai trazer essas perguntas, né? O que estamos fazendo, o que disso tudo a gente já consegue organizar, já consegue estruturar e o que a partir disso a gente ainda pode buscar de referências ou pode executar. A nossa próxima Câmara, que é de Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, a gente falou sobre hiperconectividade, realidade mista, robôs assistentes. Então, falamos bastante sobre algumas forças de mudança muito conectadas, obviamente, com mudanças tecnológicas. Nesse sentido, a gente traz alguns exemplos para vocês também. O primeiro é numa lógica que a gente está entendendo de ambiência para o futuro, né? Que as cidades precisam criar essa ambiência de alguma forma, e aqui em Porto Alegre a gente tem algumas iniciativas como a Construpoa, que é basicamente uma estrutura para reunir projetos para apoiar e ajudar Porto Alegre relacionados à educação, inovação, mobilidade urbana, saúde, envolvimento da comunidade para que a gente possa ter maior conexão dessas iniciativas e ter um aproveitamento maior na criação de soluções. A gente fala também sobre uma solução aí da Serra, que é coordenada hoje por um grande parceiro nosso, Thomas Job. Ele foi nosso colega no IEL durante muito tempo, inclusive nos ajudou muito a desenvolver materiais como esse que a gente está passando para vocês. E hoje ele coordena um movimento Hélice, que é basicamente um movimento responsável por conduzir grandes empresas na interface com startups, né? Grandes empresas, principalmente da Serra Gaúcha, mas eles estão expandindo os horizontes para começar a trazer inovação para as empresas, né, para a área privada da Serra Gaúcha.
Então, é essa lógica de aproximação, de entender quais empresas podem, hoje, no modelo de startup ou no modelo de novos negócios, resolver problemas já encardidos também, problemas tradicionais que a gente costuma ter, tanto dentro das organizações como nas cidades. Então, a gente trouxe um exemplo aqui de Porto Alegre, feito para o município, um exemplo corporativo também. Um outro sentido de uma cidade que a gente conheceu e achou muito bacana também, conheceu nessa pesquisa, a respeito desse trabalho de inovação, né, e de ambiência para o futuro, é a cidade de São José dos Campos. A gente trouxe aqui uma clipagem do parque tecnológico deles. E São José dos Campos, esse parque tem mais de 300 empresas incubadas, a gente tem grandes empresas coordenando e investindo. Acho que é o único parque que concentra todas, inclusive sede de todas as produtoras, todas as grandes empresas de aviação, a Boeing, a Airbus, a Embraer. Então a gente está falando aí de investimentos pesados, né, para se ter esse tipo de estrutura e de discussão. Investimentos, por exemplo, na casa de quase 2 bilhões nos últimos anos. E São José dos Campos fica no que se chama do Vale do Paraíba, que é alguma analogia com o Vale do Silício, né? Mas tentar trazer essa lógica de novos negócios, de negócios exponenciais e como eles podem ajudar tanto as empresas quanto as cidades, tá? Nesse sentido também, São José tem esse programa que a gente achou legal trazer para você, São José na palma da mão, trazendo inteligência, desburocratização, acesso à informação. Então, através desse programa, são basicamente uns 10 aplicativos que são oferecidos gratuitamente à população, onde eles ingressam com seus dados e conseguem interagir em termos de serviços com o município a respeito de saúde, mobilidade, esporte, segurança, manutenção. Então, vieram perguntas como essas no chat quando a gente fez algumas provocações assim, né? Será que é interessante BI? Será que é interessante Big Data? Será que é interessante blockchain? A gente acha que tudo vale, desde que atenda a necessidade da população, desde que esteja conectado com o que a população de fato precisa nesse mundo de serviços cada vez mais acessíveis que a gente vive, né? Então, foi muito fácil para todos vocês estarem aqui nesse momento, apenas clicando no botãozinho ali. A facilidade está chegando também nessa relação governo ou nessa relação município e seus moradores. Como que a gente pode fazer isso também, né? Outro caso foi a rede de inovação de Florianópolis. Florianópolis é um case já nacional em termos de inovação. É uma parceria, basicamente, essa rede de inovação entre a Associação Comercial, entre a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e a Prefeitura de Floripa. E a grande sacada deles é instituir IoT nas cidades. Então, eles querem trabalhar com internet das coisas. Eles já trabalham com isso. Eu trouxe ali, inclusive, um recorte de um mapa onde eles distribuem sensores pela cidade para ter essa noção de mobilidade, para ter maior noção de trânsito de pessoas, né? Eles conseguiram, com essas informações, já ter uma certa qualidade no processo de decisão a respeito de mobilidade, a respeito de infraestrutura, a respeito de como as pessoas transitam. Então, esse Living Lab de Florianópolis, acho que é um case bem legal para se conhecer. A gente conhece alguma coisa do trabalho da ACAT já, que é impecável, um trabalho muito interessante em termos de aproximação desses novos formatos de negócio com empresas talvez tradicionais, né? Ou então como incubadora de novos negócios. Aqui a gente está falando sobre essa lógica de município, né? Como que a gente poderia fazer isso? Então existem soluções como esse tipo de rede que poderiam ser replicadas. A gente vê, não somente nessa aqui de Florianópolis, mas em algumas outras que eu vou trazer e que eu já trouxe para vocês, muitas discussões a respeito de programas de incentivos fiscais à inovação. Então, podem ser programas que dão, de certa forma, um alívio fiscal para empresas, para startups, para quem contribuir de alguma forma para algum objetivo de longo prazo da cidade, né? Claro, isso se estrutura de uma forma muito mais robusta do que eu estou apresentando para vocês, mas é uma discussão que a gente viu em vários casos dessas redes, desses parques tecnológicos. Então, como que a gente pode também, em Bento, entender essa lógica de conexão, de aproximação com novos negócios, de disponibilização de serviços para a comunidade, e o que a gente já está fazendo disso e o que ainda poderemos fazer nesse sentido. A respeito da Câmara de Saúde, a gente trouxe a questão da propagação de doenças infecciosas, medicina personalizada e longevidade com saúde, tá? Foram as 3 tendências que a gente conversou com vocês no nosso último encontro. Um exemplo que também já está bem passado para vocês, né? Vocês comentaram, tiveram inclusive uma palestra sobre a Estônia,
Mas eu achei legal trazer para vocês aqui de novo essa lógica de como o sistema de saúde da Estônia, claro, muito baseado lá numa plataforma específica, disponibiliza e já coloca essa sacada de disponibilizar informações próprias, obviamente, da saúde da pessoa, e com isso também começar um certo trabalho de um atendimento antecipado à saúde, um trabalho de prevenção à saúde. Então, nesse caso da Estônia, Healthcare, quase 99% dos dados já estão digitalizados, as prescrições são todas digitais, isso já acontece aqui no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, soluções da Unimed que já fazem prescrições digitais à distância, mas não tem, obviamente, todo esse nível de conexão. Então é legal olhar por essa perspectiva, né? Eu trouxe ali também o recorte do portal do paciente, onde tu vai lá, coloca o teu número de identificação e acessa todos os serviços relacionados, ou todos os dados que te pertencem à tua saúde. A gente traz muito isso na discussão de digitalizar e dar acesso. A gente acha que isso é um dos pontos principais para quem olha para o futuro em termos de relação de cidades com seus habitantes, né? A gente precisa ter um serviço grande de digitalização de informações e de prover acesso a essas informações para quem elas realmente pertencem, né? Esse seria o primeiro passo, talvez. Depois a gente poderia falar sobre inteligência artificial, sobre o Watson, sobre várias outras coisas que se conectam também com saúde, né? Com outras formas de processar esses dados. Mas a gente acha que um passo importante que a gente viu nos exemplos também é esse processo de inserir na lógica digital, pelo menos, as informações, né? Será que a gente poderia fazer isso a longo prazo no nosso sistema de saúde, nosso sistema único de saúde, ou em sistemas menores, né? Como que a gente poderia pilotar isso de alguma forma, ou se isso já é possível se fazer com a estrutura que se tem. A gente também, nesse sentido, traz um caso aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, que eu achei muito interessante, que é basicamente o que eles chamam de rede Bem Cuidar. É uma rede de UBSs, de unidades básicas de saúde, que eles conseguiram, através de alguns processos de melhoria. Essas redes antes viviam cenários como longas filas, infraestrutura ruim, precária, falta de itens, de materiais básicos para se atender, e eles conseguiram migrar, através dessa construção dessa rede Bem Cuidar, para um atendimento de qualidade. Conseguiram angariar recursos, inclusive, para manutenção, para a reforma dessas UBSs, e conseguiram colocar dados, colocar informações lá dentro. Então, tem algumas UBSs já que participam dessa rede, que conseguem, por exemplo, fornecer hoje, nessa lógica de pandemia, serviços de telemedicina, teleoftalmo, então tem esse tipo de serviço também, tele-ECG, teleeletrocardiograma. Então a gente está vendo, de alguma forma também, chegar, né, nessa força municipal muito também coordenado por essa situação pandêmica que a gente vive, esses serviços à distância, né, de alguma coisa de saúde, tá? Então trouxemos esses exemplos pontuais para mostrar para vocês que talvez não esteja tão longe da gente e que a gente pode trabalhar nessa lógica para a saúde também, de digitalizar informações e disponibilizar. Depois disso, a gente acha que aí vem um trabalho mais complexo de inteligência a partir desses dados, dessas informações, tá? Tem também essa clipagem dessa notícia que eu trouxe para vocês, do sala de imprensa do MCTIC. Então, o MCTIC e o Ministério da Saúde lançaram Câmara da Saúde 4.0 para aprimorar o uso da tecnologia no setor. Então, com movimentos como esse, né, movimentos nacionais, inclusive essa notícia no início desse ano, eles criaram um movimento maior, um plano nacional de internet das coisas, e pretendem também melhorar, fazer discussões, inclusive legais, né, discussões em termos de legislações a respeito de como isso pode ser implementado. Será que a gente pode se envolver nisso também, né, nessa discussão, se a gente já não se envolve, obviamente, mas como a gente pode estar junto no debate para poder coordenar a aplicação de soluções parecidas dentro da nossa realidade do município de Bento Gonçalves. Então, o que estamos fazendo, o que podemos fazer nessa lógica de digitalização de informações e de disponibilização dessas informações para as pessoas. E também conectando com as informações da Câmara anterior, de disponibilização dessas informações para empresas que consigam, de fato, fornecer serviços. Talvez a Prefeitura, talvez outras empresas participantes do Bento Mais 20 consigam, talvez não, mas por isso também que a gente tem estimulado muito essa lógica de conexão, né? Da gente falar sobre trabalhos tipo que o Hélice vem fazendo com empresas, mas que a gente fazer isso de alguma forma entre todos os entes aí da sociedade, no caso, os que participam aqui dessa iniciativa de vocês.
A respeito de segurança, falamos sobre LOTEX, segurança de dados e ética dos robôs. Então, a gente foi muito mais para o lado de dados, né, e de empresas de tecnologia voltadas à área legal, e de como a gente vai também interagir sobre essa lógica de disseminação de informações, qual informação é minha, qual é sua, qual está disponível, qual não está. Mas vocês trouxeram uma provocação muito mais interessante também, que a gente resolveu explorar aqui nesse papo. O primeiro é um exemplo dessa notícia que a gente captou aí esse mês no site da ANAC, falando sobre autorizações de testes para entregas de alguns produtos com drones já. Então, a gente está vendo a nossa Agência Nacional de Aviação Civil liberando alguns certificados para voos experimentais. Não sei se exatamente essa solução é aquela que está conectada com a notícia que também surgiu recentemente do iFood, né, experimentando também entregas de produtos, entregas de alimentos por drones. Mas a gente está trazendo isso sob essa lógica de drones de monitoramento, né? A gente sabe que a cidade de Santos, em São Paulo, tem investimentos e tem trabalhos nesse sentido, né? Vigilância e atendimento a ocorrências, também com aplicações de câmera térmica nos drones e reconhecimento facial, que foi uma coisa que também foi trazida. Então a gente está olhando aqui por essa lógica muito mais de como essa tecnologia de drones pode ser uma forma de conexão e suporte às necessidades do município, não só necessariamente da parte empresarial, né, que a gente vê essas grandes empresas de tecnologia explorando esse tipo de serviço, mas também em termos de utilização para a segurança como um todo. A gente trouxe um exemplo aqui que foge um pouco dessa lógica, né, de drones para monitoramento, mas drones para conexões, que foi essa última questão que eu comentei. Existe esse exemplo da Norman Foster Foundation, que eles criaram projetos de aeroportos de drones, né, drone portos, em Ruanda, na África, para conectar áreas que tinham muita necessidade de suprimentos básicos ali para a saúde, para a vida. Então, essa instituição, essa iniciativa trouxe essa proposta de fazer essas conexões e criar esses aeroportos de drones dentro dessa lógica de distribuição, não só de informações, mas de produto. Então, a gente está falando aqui, aplicado à segurança, né, que é a câmara técnica em questão, mas a gente está vendo a aplicação desse tipo de veículo para muitas outras coisas. Falaram também brevemente lá no chat, nas nossas discussões, sobre dirigíveis, e a gente, inclusive eu tive uma experiência sei lá, deve fazer uns 8 anos pelo menos, numa FIEMA aí em Bento Gonçalves. Eu conheci essa empresa, Airship do Brasil, que está experimentando, já está fazendo alguns testes, já tem algumas soluções, inclusive, para implementação de dirigíveis para fazer esse tipo de monitoramento também, né? Monitoramentos de saúde, de segurança, permitindo que a gente tenha uma visão ampliada das regiões e consiga também, de alguma forma, ter um olhar mais específico sobre qualquer acontecimento que tenha. Aqui em Porto Alegre, a gente tem uma solução que é o SEIC. Eu acho que já é bem conhecido de vocês, mas acho legal conectar também nessas informações. É basicamente uma rede de 1000 câmeras espalhadas pela cidade toda, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo coleta de informações e direcionando estratégia, direcionando inteligência da área de segurança aqui de Porto Alegre para ocorrências, sejam quais forem. Então, eles conseguem ter uma visão bem integrada e interessante a respeito do que está acontecendo no município. Se a gente cruza isso, por exemplo, com a possibilidade de não precisar ter uma câmera fixa, num lugar fixo, né, utilizando essa lógica de utilização de drones, também começam a surgir algumas ideias potenciais bem interessantes, que a gente já vê, inclusive, sendo aplicados em outros municípios, em outras iniciativas. A gente fala também sobre transparência, né? Transparência também é uma questão de segurança, e aqui voltando um pouco para a nossa temática, que foi segurança de dados, né? Trouxeram esse exemplo no chat para a gente, do governo do DF. Então, o governo do DF tem um portal de dados abertos, que é basicamente para uso público desses dados e informações públicas. São dados brutos, então não são dados que ainda são lapidados, né? Mas que estão disponíveis a respeito de assistência social, educação, governo, meio ambiente, mobilidade, orçamento, participação social, saúde, segurança. Então, é uma série de informações que estão ali
disponíveis sem restrição de licença, né, como está aparecendo aí, patente ou mecanismo de controle, dados abertos, informação importante que pode ser utilizada, inclusive, para a criação de estratégias de segurança ou então trabalhar essa questão própria de segurança de dados. Nesse sentido, né, pessoal, o que estamos fazendo, o que ainda poderíamos fazer, faz sentido para Bento, não faz sentido para Bento. A gente também encontrou alguns exemplos a respeito de conexão de sistemas públicos de vigilância com sistemas privados. Então, tem alguns protocolos sendo criados para que isso aconteça também, ou seja, eu tenho uma câmera na minha casa, eu posso conectar ela também à rede do município, né, de alguma forma. Então, na nossa pesquisa surgiram coisas bem interessantes nesse sentido, que pode ser uma viagem muito maluca aqui, mas também pode fazer sentido de alguma forma, e a gente resolveu trazer isso a público, tá? Nossa próxima tendência é cidadania. Cidadania, a gente falou sobre, desculpa, nossa próxima câmara técnica, né? A gente falou sobre 3 tendências: sociedade civil emergente, acesso à tecnologia e blockchain, mais ou menos aplicado aqui nesse caso a uma relação mais de cidadania. A gente está falando sobre revolução blockchain, né? Então, blockchain é uma tecnologia que vem sendo discutida há muito tempo, né? Ela é basicamente uma forma de criar um novo sistema de criar confiança, né? De criar conexão entre informações, certificação de informações, validação de informações, de uma maneira muito difícil de ser hackeada, de ser bagunçada, né? De alguma forma. E aí a gente traz, por exemplo, o Dubai Blockchain Strategy, que claro, a gente está falando aqui de Dubai, né? Uma questão que envolve muito recurso financeiro, que tem aportes milionários, bilionários para conseguir criar estruturas como essas, tá? Mas a lógica de Dubai nesse conceito de blockchain é que todos os serviços sejam até 2021 inseridos dentro desse sistema de blockchain. A gente está falando aqui de visto, carteira de motorista, matrícula de escolas, a gente está falando de qualquer relação que um potencial habitante de Dubai possa ter com o seu governo, com as instituições que o compõem. Então é bem interessante nessa lógica a gente também pensar, né, de que forma que a gente pode se valer dessa tecnologia para envolver a nossa população também em termos de cidadania, né, em termos de participação popular, em termos de votação a respeito de projetos que a comunidade tem interesse. A gente gosta muito de trazer provocações nesse sentido. Aí eu trago a pergunta, né? Revolução blockchain mesmo, né? Com certeza. Vocês trouxeram o exemplo da X-Road, que vocês conheceram muito provavelmente pelo caso da Estônia, né? Que é a empresa que fornece esse software, né? Essa forma de transacionar dados. E a gente descobriu nas nossas pesquisas que a X-Road não usa blockchain nessa informação, nesse tipo de tecnologia que eles usam lá para o governo da Estônia. Então, será que precisamos mesmo, né, desse tipo de coisa, que a gente vê que precisamos de um cacife talvez maior, né, para investimentos, desenvolvimento, ou talvez não, né, mas aqui fica nossa provocação. Mas que a gente pode fazer isso não necessariamente dentro de blockchain. A gente pode utilizar outras estruturas. Essa é uma estrutura que eles criaram específica para eles, para compartilhamento e troca de dados. Então tem protocolos de permissão, né? Uma lógica um pouco complexa, mas não é blockchain. A gente descobriu que não tem blockchain na solução da X-Road. Aí tá legal, né, Daniel? Falamos bastante sobre Estônia, sobre Dubai, né? Muito bom falar sobre esses exemplos, mas e aqui, né? Aí a gente começou a ver coisas como essa, assim. Esse trabalho da Agenda 2030 de Teresina, no Piauí, a gente achou muito bacana trazer para vocês como que isso se conecta também de alguma forma, né, com essa temática. Basicamente, a Agenda Teresina 2030 é um think tank. Eles criaram uma estrutura para ficarem pensando a respeito dessas possibilidades de futuro, criados pela Prefeitura Municipal para alavancar, né, questões urbanas, combinando estratégias de governo aberto com cidade inteligente. Isso tudo está conectado aos ODS, assim como o trabalho aqui do Bento Mais 20, né? Então, uma lógica bem bacana para trazer de como municípios aqui no Brasil também estão trabalhando de alguma forma com essa temática. Teresina especificamente utiliza isso lá para um trabalho de monitoramento das áreas urbanas, enfim. Mas o que a gente está querendo explorar aqui é que o blockchain possa ser utilizado para maior colaboração, para maior exercer da cidadania e dos cidadãos de Bento Gonçalves, tá?
A Agenda 2030 ela tem algumas outras coisas, né, que eu trouxe aqui. Eles criaram algumas iniciativas, Observa D, The Urban Lab. Então, eles estão estudando a respeito do futuro da cidade e dividiram, né, em 5 eixos temáticos ali: cidade sustentável, cidade de oportunidade, cidade de direitos, cidade criativa e governança eficiente. Então, tudo isso está conectado também com o que a gente está falando, com essa lógica de envolver mais os cidadãos através também da tecnologia, tá? Essa iniciativa de Teresina recebeu um investimento de 500 mil euros da Agência Francesa de Desenvolvimento. Foi um único projeto da América Latina selecionado. Então, como que a gente também está indo atrás dessas soluções para que a gente possa ter apoio, talvez, né, global a respeito dessas iniciativas, já que essas instituições, como, por exemplo, o Fundo Europeu para o Clima, que foi quem subsidiou esse tipo de trabalho em Teresina, tem interesse no desenvolvimento aqui na América Latina, em municípios, né, em países do nosso continente, tá? Também temos uma solução bem local aqui, né, que é esse aplicativo criado aqui em Porto Alegre, que fez muito sentido agora nessa época de pandemia. O que você precisa pode estar aí perto, então o aplicativo Apoia Local. A gente está falando aqui sobre trocas de produtos, serviços entre empreendedores que vivem aí na mesma área, né? Então, aqui no meu bairro eu posso baixar esse aplicativo, eu consigo entender quem aqui no meu prédio faz o que eu posso trocar, transacionar, comprar com essas pessoas, estimulando o que a gente chama de economia local, né? Inclusive uma microeconomia aqui dentro do meu prédio. Então, soluções como essas são interessantes também para aumentar a participação, para aumentar a fonte de renda, para a gente começar também a ter um olhar mais crítico a respeito das oportunidades que a gente realmente dá para os nossos cidadãos. Porto Digital, pessoal. Isso aqui é um capítulo bem à parte, assim, eu vou ter que passar muito rápido também, mas isso, vale uma visita. O Cris está aí, que não me deixa mentir, né, que Porto Digital é uma iniciativa muito interessante em vários sentidos para a gente se espelhar. Uma das coisas do Porto Digital que é muito interessante é essa lógica de acesso igualitário e inclusivo às tecnologias. Eles são basicamente uma grande incubadora, um grande centro de negócios, onde funcionam empresas dessa nova economia, grandes empresas de tecnologia, mas eles estão muito preocupados com a inserção das comunidades que vivem ao redor. Então, eles criaram esse programa Pilar Conectado, criaram junto com a Accenture e com o projeto Gerando Falcões, que foi inclusive citado no nosso chat aqui, no nosso primeiro encontro, disponibilizando Wi-Fi para 900 pessoas, basicamente celulares, laptops, então toda essa estrutura de rede e de plataformas para que as pessoas possam acessar conhecimento, conexão, enfim, disponibilizando isso para a comunidade no entorno, ajudando aí em torno de 900 pessoas. Eles também propuseram com esse ajude o Pilar uma cesta básica virtual, onde as pessoas, empresas podem entrar lá no site e doarem. Cada participante desse programa ganha um cartão, e esse cartão pode ser abastecido virtualmente por doações de outras pessoas, tá? Então, é legal ver como é que também esse olhar tecnológico também pode ser dado para soluções de cidadania, de inclusão, de igualdade dentro dos nossos ambientes urbanos. A gente traz também aqui uma plataforma muito bacana que a gente descobriu, que se chama Atados, de basicamente voluntariado online. A gente sabe, né, na Estônia, por exemplo, é muito grande esse trabalho, né, de voluntariado. Aqui no Brasil mesmo, e em outros países se tem muito essa cultura, mas muitas vezes as pessoas não sabem muito bem onde procurar esse tipo de projeto para poder se conectar e para poder oferecer seus serviços, sua disponibilidade, seu tempo, enfim. Então, isso aqui é um exemplo que a gente trouxe de como a tecnologia também está conectando pessoas para esta área social, para essa área de voluntariado, não somente pessoas, empresas. Então, eu sugiro que vocês deem uma acessada e conheçam, porque é muito bacana a alternativa. Falamos também sobre economia solidária, pediram, né, lá para a gente trazer algum exemplo. A gente trouxe um exemplo aqui da incubadora social da UFSM, lá em Santa Maria, que obviamente é coordenada e tocada pela universidade, mas tem vários projetos relacionados à cultura remanescente quilombola, à arte e cultura negra, a catadores de materiais reciclados, né? Então a gente está vendo cada vez mais o surgimento desse tipo de iniciativa
como incubadora social, né, de começar a exercer também o que a gente chama de economia solidária. Aqui na nossa região a gente tem o caso de Sapucaia do Sul também, que eu dei uma conhecida breve, do Ecosol, que é uma cooperativa também de economia solidária, que também pode ser um exemplo legal de como estruturar isso na realidade de vocês. Então, o que estamos fazendo de estudo, o que poderíamos fazer ainda, é interessante, não é interessante, né? Deixamos a provocação. Sobre educação, falamos sobre a era pós-verdade, falamos sobre novas formas de aprendizado e falamos sobre juventude. A primeira coisa que a gente traz aqui é o que a gente chama de EdTechs, né, que é provavelmente a próxima grande disrupção desses mercados. Claro, a gente escuta isso para vários mercados, mas a gente bota fé, nosso time do IEL, que a educação é uma das coisas que vai ser muito impactado, principalmente por essa lógica da pandemia, né? Então a gente acatou esse estudo aqui da Hypeness, que a Hypeness divulgou, muito interessante, trazendo algumas informações bem importantes do tipo, né? 90% dos estudantes entrevistados em vários países, tá? Esse estudo não foi feito só no Brasil, esperam que instituições de educação aproveitem o impulso tecnológico que o Covid trouxe. Então, a gente está olhando aqui para uma mudança que a pandemia causou, mas que as coisas não vão realmente voltar ao normal, né? Então, os estudantes estão apoiando, estão investindo nessa mudança tecnológica também da educação. No caso aqui do Brasil, tem dados também desse estudo, 76% dos brasileiros que foram entrevistados decidiram que querem repensar a carreira depois de passar por esse tempo de isolamento e tudo mais. Então, como tudo isso impacta a forma que a gente vai buscar a educação, a forma que a educação está disponível, os formatos de educação, como a gente se conecta nesse sentido, tá? Falamos também, mas achei muito bom trazer aqui para vocês cases, né? Games, gamificação, entretenimento como uma estratégia de ensino. A gente acha também que isso tem muito propósito e tem muita conexão com a realidade. Eu falo porque eu tenho um filho de 10 anos e muitas vezes a forma de eu conseguir conversar com ele é sentando e jogando videogame junto, introduzindo assuntos no meio de outros assuntos do game. Então, essa lógica de gamificar, de dar uma sequência mais estruturada, pequenas recompensas, né, que vem da gamificação, também é muito bem aplicável dentro da educação. A gente trouxe esse exemplo da Quest to Learn, que é uma escola pública de Nova York, foi criada em 2019 por desenvolvedores de jogos, então desenvolvedores de jogos criando escolas, vejam só. Experiências de aprendizado, então eles propõem, né, outras coisas relacionadas, mas muito dessa lógica da experiência de aprendizado ativo, né, e não um aprendizado passivo, como a gente está acostumado. Seria também, como foi comentado no chat, um PDCA da educação, né, porque a gente precisa de prática, a gente precisa ver como as coisas funcionam. Crianças funcionam melhor dessa forma, aprendem melhor dessa forma, não só crianças, né, mas para a educação adulta também. Então foi um caso legal que a gente resolveu trazer aqui para vocês, mostrando que tem escolas públicas, já claro, em Nova York, mas que fornecem esse tipo de lógica para as pessoas. E aqui, mais regionalmente, a gente tem Santa Cruz do Sul, o caso da Unisc, que é essa escola que se chama Educar-se, que basicamente busca juntar a família, a comunidade, professores dentro da proposta pedagógica. Então, trabalham muito a sequência e o entendimento da conexão com a comunidade, da escola como um disseminador de conhecimento, né, e não somente um formador de pessoas, de diplomas, a escola como um hub, de fato, da comunidade, né, que ela possa interagir, integrar, os alunos possam solucionar problemas da comunidade, a escola muito mais como essa característica e essa lógica de hub. Tá? Então, foi um aprendizado que a gente teve também durante algumas pesquisas e outros conhecimentos anteriores. Nesse sentido, né, o que Bento já faz, o que estamos fazendo, como podemos fazer e o que podemos fazer daqui para frente. Também deixamos a provocação. Turismo e cultura, pessoal. Falamos sobre protagonismo das cidades e falamos sobre era da experiência, basicamente, né? Então, a gente trouxe bastante a lógica do virtual, né, e de novas formas de turismo, muito balizado por essa crise sanitária da pandemia que a gente vive também. Tem uma informação que eu quero trazer para vocês de uma notícia que a gente viu que eu achei muito legal de compartilhar, que é a seguinte: o CEO do Airbnb, o Brian Chesky, ele deu uma entrevista recentemente falando
que vocês, imagino que vocês tenham acompanhado, mas o Airbnb sofreu um impacto violento, né, com a pandemia. Ele disse, inclusive, em algumas entrevistas, que a empresa se esfarelou em praticamente 2 semanas, né, tudo que eles construíram em mais de 10 anos de trabalho, mas a empresa está começando a perceber a retomada de reservas. Só que tem algumas coisas bem características, bem importantes. 2/3 dessas reservas que estão sendo feitas, no mesmo volume, inclusive, que estavam sendo feitas antes da pandemia, são para pequenas cidades, né? Então a gente está vendo muito mais a lógica de exploração de pequenos centros urbanos. 50% inclusive dessas reservas são para lugares próximos. Então a gente está vendo um turismo local, de alguma forma, sendo estimulado, com talvez um pouco balizado pelo medo das pessoas, né, nesse contexto atual. Mas a gente achou muito bom trazer para vocês essa lógica, né, de que talvez o nosso turismo também esteja em um processo de mudança a respeito de quais são os points, quais são os locais, né, o que as pessoas querem agora. A gente está vendo muita lógica também de, por exemplo, hotéis alugando quartos para um trabalho. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu tenho 3 cachorros, eu tenho um filho e eu tenho minha companheira, e a vida não para, o interfone toca e os cachorros latem, né, e aí às vezes eu preciso trabalhar, preciso fazer algum evento, tem hotéis fornecendo quartos para que tu possa passar um dia trabalhando em paz, em sossego, né? Então a gente está vendo essa lógica de uma era mais íntima das viagens, talvez, a partir desse tipo de percepção. Nos nossas pesquisas a gente encontrou esse evento que vai acontecer dia 31 de agosto, então o pessoal da Câmara de Turismo, aí, se tiver interesse, que chama Hackeando Futuros. Vai ter o gerente de relações institucionais e governamentais da Airbnb, e vai ter outras pessoas também participando, um deputado federal, a presidente do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo. É um evento gratuito, né? E nessa lógica aí de muitas lives, talvez possa ser uma temática interessante que vocês possam ver e também buscar mais inspirações, tá? Podemos deixar o link depois. A gente fala também de turismo inclusivo, né? Provocaram a gente no chat, e turismo médico, turismo da saúde, talvez, né? E aí eu me recordei, isso aqui eu tive que buscar na minha memória, porque a gente uma vez fez um trabalho com um cara de uma empresa aqui de Porto Alegre, e ele nos apresentou essa solução. Ele trabalha com esse cara que criou essa solução, que é um uruguaio, e ele criou essa plataforma que se chama Connectus Medical. Qual que é a lógica? Esse uruguaio, ele precisava fazer diálise, então ele tinha um problema específico de saúde e dependia de hemodiálise. E com isso ele não poderia viajar, porque os locais que ele tinha que ir não tinham estrutura, ou ele não conseguia acessar o serviço de saúde de uma maneira satisfatória. Então esse cara criou uma plataforma que conecta destinos turísticos com serviços de saúde. Então hoje ele pode viajar para vários lugares do mundo tendo conexão com o serviço de saúde que ele precisa naquele local que ele está. Então eu achei muito bacana para trazer para vocês esse entendimento. E eu trago isso também muito a reboque aí do que eu falei do Airbnb, porque o cofundador do Airbnb descobriu essa solução aqui, foi até o Uruguai, ficou na casa hospedado junto do criador dessa plataforma e fez uma conexão. Então as duas empresas hoje têm conexões. De alguma forma, uma cuida da hospedagem e a outra cuida das empresas cadastradas que poderiam prestar esse serviço de saúde. Então a gente está vendo também umas coisas meio malucas, assim, né? No sentido de um turismo de saúde, talvez, ou um turismo adaptado a necessidades de saúde, sabendo aí, por exemplo, a hemodiálise, 1 a cada 10 pessoas no mundo precisam fazer. Então a gente não está falando de pouca gente, não, é um público bem interessante. Hoje eles têm 250 mil pacientes cadastrados já e mais de 150 países atendidos com as localidades para esses serviços de saúde. Turismo imersivo, né? A gente fala sobre isso também, então nessa lógica de viajar de casa, como a Kayak traz ali, né? Que é toda uma sequência de informações, de experiências. A gente trouxe também aqui a clipagem do GoGuidia, que também é uma solução interessante de uma experiência turistando em casa. Eles mandam para tua casa um kit com outras coisas que te dão outras experiências sensoriais, cheiro, sabor, outras coisas que obviamente a gente não consegue com soluções da Kayak, por exemplo, só de visualização, onde a gente pode olhar, ouvir. Então está se propondo novas experiências em termos de turismo e a gente acha isso muito legal, muito interessante. Nesse contexto, eu também trouxe aqui um recorte que está mais à esquerda ali, que é do Google Cardboard. Então, a gente está falando aí sobre viajar virtualmente, né, e fazer a utilização de realidade aumentada, realidade virtual. E a gente sempre pensa que isso é tudo muito caro, né? Recentemente, a gente foi atrás de alguns sistemas desses para ter, eu e o Cris, experimentar essas novas interações, né, através de avatares.
E aí eu me recordei disso. O Google tem um projeto que tu baixa lá, imprime, consegue fazer, adaptando teu smartphone, um óculos de realidade virtual. Então, se a gente começa a conectar essas possibilidades, algumas ideias malucas surgem, ou algumas visualizações do que o nosso futuro aí nos próximos 20 anos pode trazer em termos de turismo também. Então, o que estamos fazendo, o que podemos fazer, essa é a lógica sempre de se pensar, né? Como podemos utilizar isso de alguma forma, como podemos provocar o pessoal da economia do turismo aí de Bento, né? Então, trazemos exemplos como esses justamente para inspiração, para a provocação dessas perguntas. Indústria, comércio e serviços, pessoal. Falamos sobre empresas com propósito, sobre indústria 4.0 e sobre fabricação distribuída lá no primeiro encontro, tá? E aí o pessoal comentou bastante, que a gente trouxe lá uma questão de respiradores, um momento, e de outras tecnologias relacionadas. A Spark, né, que é uma empresa de Nova Prata, se não me engano, trazendo muitas soluções e uma forma muito interessante de se conectar à indústria 4.0. Claro, a gente está trazendo aqui uma lógica de uma empresa, mas se a gente começa a ver isso, como a gente pode atrair empresas como a Spark ou outras empresas que trabalham para acelerar esse futuro de indústria 4.0 dentro do nosso ambiente urbano, tá? Sempre trabalhando com essa lógica de ambientes cyberfísicos, de que empresas talvez não precisem mais num futuro não tão distante de pessoas operando, não pelo menos fisicamente, mas de forma digital, de forma à distância, né? Então, indústria 4.0 já é uma coisa que está há muito tempo sendo discutida, como que a gente pode tirar isso do papel, procurando soluções, procurando alternativas que acelerem esse tipo de futuro para as nossas iniciativas. Também, dentro dessa Câmara, que ela é muito grande, né? Inovação, comércio e serviços são 3 coisas que estão, claro, cada vez mais se aproximando, mas tem muito papo sobre cada um desses 3 aspectos. Mas eu trago aqui um ponto específico do comércio eletrônico, que foi essa divulgação que eu vi semana passada, se não me engano, a respeito da parceria do Google com essa empresa brasileira chamada Loja Integrada, que é uma empresa que cria lojas online para negócios. E o Google está fazendo esse tipo de proposição nessa parceria, né? Em instantes, levar sua loja para a internet, receber treinamento e vender os produtos que você já tem. A proposta é que tudo seja oferecido gratuitamente, tanto os cursos quanto as ferramentas. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa que tiver um negócio hoje que quiser ser eletrônico, quiser ser digital, pode fazer isso free. Já poderia antes, obviamente, mas a gente está vendo cada vez mais soluções como essa surgirem, fortalecendo cada vez mais o comércio eletrônico. Nesse sentido, desculpa, antes só um pequeno comentário aqui de informações a respeito desse tópico ainda. O Google projeta até 100 mil novas lojas até o fim de 2020, até o fim desse ano, tá? Com isso, eles pretendem ou imaginam que vai ter uma automação massiva das vendas. Cada vez mais a gente vai ter processos automatizados dentro dessas lojas. Então, a gente está vendo uma revolução muito grande também aqui no varejo, no comércio, a partir dessas ferramentas digitais. Não tem como eu não trazer novamente Santa Rita do Sapucaí, que é a nossa provocação, inclusive para o Márcio aí, para que se vocês possam, não nesse momento, mas no momento futuro, próximo, visitar, porque é um case muito interessante mesmo, assim, do Vale da Eletrônica, o que eles criaram. E essa história toda começou lá em 1959 com uma mulher chamada Sinhá Moreira como chamavam ela mesmo, e ela criou a primeira escola de eletrônica. Ela, enfim, era esposa de um diplomata, viajava por muitos locais e conheceu o Japão, conheceu a lógica da eletrônica e trouxe isso para o interior de Minas Gerais em 1959. Foi a primeira escola na América Latina, obviamente, né, nessa época. Hoje, claro, com várias outras soluções que eles criaram, e a gente vai tentar falar algumas delas também, eles atraem grandes negócios para lá, criaram depois a ET, criaram o Inatel, criaram institutos específicos de tecnologia, tem experimentos hoje super avançados com 5G. A tecnologia de ponta do Brasil, muito dela passa por Santa Rita de Sapucaí. Eles que desenvolveram urna eletrônica, desenvolveram várias tecnologias que hoje estão presentes, por exemplo, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso ambiente normal. Eles pretendem ou imaginam que esses negócios criados lá gerem mais de 1 bi até o final desse ano, inclusive, apesar da pandemia. Então, vejam bem, né? Esse setor segue crescente, segue forte, né? Nessa área digital, nessa área eletrônica. Eles criaram essa identidade visual, cidade criativa, cidade feliz, porque o investimento não é só na parte digital, só na parte robotizada, só na parte eletrônica do negócio. Tem um trabalho muito grande também
específico para aumentar a conexão entre os habitantes, aumentar a qualidade da mão de obra do município, já que muitas pessoas, grande parte da cidade trabalha na indústria eletrônica, então eles estão usando outras lógicas também, eventos como Hacktown, outros eventos de conexão e de criação de soluções para a cidade acontecem. O Cris está aí, que não me deixa mentir, que foi lá pessoalmente para ver tudo isso, para entender como é que funcionava essa lógica. Ele foi lá há alguns anos, já 2 anos seguidos, né, Cris, os 2 últimos anos lá para o Hacktown. Se quiser falar um pouquinho aí também. Bem rapidinho, então, só para reforçar isso que tu falou, né, de que é uma cidade de fato criativa e feliz, e tu trouxe o aspecto da tecnologia, mas muito mais do que tecnologia, eles trabalham muito forte a cultura, a valorização dos artistas e a criação de espaços para que esses artistas possam ganhar a vida, né? Poesia, música, tem festivais de música também muito interessantes lá em Santa Rita do Sapucaí. Somado, então, à escola técnica, né, fundada pela Sinha Moreira, mais o Inatel, que é um grande polo de tecnologia, de lá que está saindo as melhores e maiores pesquisas, por exemplo, com o 5G, é que eles conseguem tornar essa cidade pujante, conseguem envolver as pessoas nessas ações. Então, é mais do que um projeto, né? É um conceito, é uma filosofia de vida, sim, que eles estão tentando implementar, e acho que já conseguiram, né, na cidade, para que, de fato, ela seja uma cidade feliz. É um conceito tanto abstrato, mas, assim, a partir de todas essas ações, principalmente culturais, associadas com o fomento do recurso pela via da tecnologia, né, atraindo empresas. Se não me engano, existem mais de 200, quase 300 startups lá em Santa Rita do Sapucaí, fomentando essa economia, fomentando a economia local. Hacktown é um grande evento, né? Eu tive o prazer, a oportunidade de ir por 2 anos seguidos. Ele movimenta muita gente na cidade, mais de 6 mil pessoas vão para Santa Rita do Sapucaí, e o que torna ela ainda mais especial, né? Infelizmente, esse ano não vai rolar. Eles estão fazendo eventos virtuais, eventos online, para que os debates sobre cultura, tecnologia, inovação continuem presentes na cidade, apesar da pandemia. Bem, valeu, Cris. Podemos falar também sobre alguns casos aqui, né? Se a gente fala de novo sobre indústria, sobre simbiose industrial e urbana, então cada vez mais aquele conceito de uma área industrial, um parque industrial, claro, a não ser que seja direcionado para alguma solução, por exemplo, ecoparques industriais, que são parques onde acontece simbiose industrial, ou seja, uma empresa produz, o resíduo dela serve como matéria-prima para outra e assim subsequente. A gente vê soluções como a Peerdustry, que a gente conheceu já há alguns anos, para a utilização de máquinas e ambientes fabris ociosos. Então, isso aqui é um grande Uber da indústria, digamos assim, para que a gente possa usar o ambiente fabril de outra empresa em momentos que ela não esteja usando. Tá? Então, soluções como essa surgem também dentro dessa lógica de indústria 4.0, dessa mistura da cidade com a indústria e talvez mais a nem identificação, né, do que é o quê, muito balizados por aquela tendência que a gente trouxe no encontro passado, que era a fabricação distribuída, o que a gente aposta muito e provoca muito o pessoal lá dentro da Fierg também. Então, nesse sentido, pessoal da inovação, né, o que estamos fazendo, o que podemos fazer, com quais empresas estamos conectados, quais iniciativas já conhecemos, o que ainda poderemos conhecer e trazer para Bento. Desenvolvimento rural, falamos sobre produção e consumo hiperlocal e biotecnologia, tá, pessoal? Então, nesse sentido, a gente traz para vocês alguns exemplos que eu procurei, achei esse aqui muito interessante, que é a AZL, Associação de Agricultores da Zona Leste de São Paulo. Então, elas estão muito conectadas à subprefeitura de São Mateus, se eu não me engano. Mas a lógica deles é que isso aqui surgiu, essa discussão toda, em 2002, quando eles estavam criando um plano diretor para São Paulo, e uma bióloga percebeu que essa região específica tinha uma cultura rural ainda muito forte, né? E que isso talvez pudesse ser explorado. Então, eles começaram a criar esse tipo de associação de pessoas que produzem na cidade, agricultura urbana, orgânica, de qualidade, sem agrotóxicos, sem todos os problemas complexos da logística, né, o desperdício de alimentos que acontece muitas vezes por causa disso. Então, alimentos sendo consumidos bem localmente, com iniciativas como essa, que inclusive ajudam pessoas, ajudam famílias.
esse tipo de solução que a gente acha muito bacana trazer como exemplo, tá? E também o caso da NITA, de startups e agricultura familiar. Então, falamos também sobre biotecnologia. NITA é uma iniciativa que basicamente hoje tem sede em Florianópolis, mas é uma iniciativa do estado de Santa Catarina, e a maior parte das empresas que compõem esse núcleo de inovação tecnológica para a agricultura familiar estão em Joinville, que é a cidade de Santa Catarina que tem maior população rural. Então, Joinville tem um talento, digamos assim, nato a respeito disso, e explora também a respeito de tecnologia, como isso pode se conectar, né? Como essas gerações vão receber essas fazendas, esses campos, essas produções, essas criações, e de que maneira a tecnologia, a biotecnologia também vai poder colaborar com os negócios do futuro. Vamos lá, né, pessoal? O que estamos fazendo, o que podemos fazer? Já temos esse tipo de trabalho, ainda podemos fazer. Vamos lá para a nossa última Câmara Técnica, que é de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A gente falou no nosso último encontro sobre mesmos recursos para novas produções, ecossistemas em declínio e água como maior ativo, tá? Desta forma, a gente trouxe esse entendimento, porque isso também foi provocado no chat e no questionário que vocês preencheram, essa iniciativa de cidades eficientes do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, tá? Eles têm basicamente nessa iniciativa 3 cidades piloto, que são Florianópolis, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e Sorocaba, em São Paulo. E a grande lógica deles é apoiar governos municipais para a promoção de ações visando a redução de gases de efeito estufa. Como que eles fazem isso, né? Principalmente promovendo eficiência energética em edificações e sistemas outros das cidades, tá? Então, a grande lógica de, né, perguntaram assim, olha, edifícios inteligentes, edifícios sustentáveis, existem soluções hoje em dia, inclusive, para municípios, né? Para entender como os edifícios públicos também podem entrar nesse entendimento de lógica sustentável ou de serem cada vez mais sustentáveis, né? A gente sabe que tem certificações que já existem para prédios como a LEED, né, que é uma certificação internacional de qualidade ambiental. Então, tem alguns critérios, inclusive, que são utilizados por eles dentro desse entendimento, desse conselho e dessa iniciativa chamada Cidades Eficientes, tá? Então, Floripa, Jaboatão dos Guararapes e Sorocaba já são cases onde eles podem fazer alguns trabalhos a respeito disso. O que eles fazem? Ajudam essas cidades a dar os primeiros passos para tornar os seus edifícios públicos cada vez mais sustentáveis, tá? Economia circular, né, pessoal? Acho que é uma coisa importante também. Eu trouxe um caso aqui dessa fundação que se chama Ellen MacArthur Foundation, e eles trabalham muito com economia circular, eles têm muita intenção de desenvolver melhor esses conceitos, tem um programa de inovação pré-competitiva para a economia circular, entendendo antes do ambiente competitivo do mercado, começar a trabalhar isso com as empresas, né, começar a levar isso de alguma forma, esse conceito de economia circular, e não mais linear, gerei, consumi, dispus, né, resíduos, produtos, serviços, enfim. A gente está entendendo uma lógica mais circular de que talvez aquilo que eu disponha pode inserir em um novo ciclo, em um novo conceito, e aí novas coisas surgirem, tá? Essa fundação, ela tem parceria com a McKinsey Company, então eles têm informações muito quentes a respeito de projeções de futuro, né, a respeito de cases também relacionados com isso, e eles permitem que as organizações desenvolvam novas oportunidades para a economia circular, tá? Aqui a gente ouviu também papos como tributação diferenciada para quem segue princípios de economia circular. Então, vimos alguns cases dentro dos materiais deles falando sobre isso. Olha, minha empresa ela atende especificamente a esse critério aqui da economia circular, então eu recebo do município uma isenção ou algum benefício ou alguma outra espécie de vantagem por estar colaborando com uma meta de longo prazo da nossa cidade. E, por fim, falar rapidamente ainda sobre Cradle to Cradle, né, que é do túmulo ao túmulo, e sobre design circular. A gente traz esse case da Agência Ambiental na Administração Pública, a A3P, que tem alguns eixos temáticos, né, uso racional de recursos naturais, gestão de resíduos, qualidade de vida, compras públicas, construções sustentáveis, capacitação de servidores. A lógica da 3P é basicamente uma ação voluntária do Ministério do Meio Ambiente para compras públicas sustentáveis. Olha que interessante, eu li um caso de São Paulo, do governo de São Paulo, que utiliza um único sistema para fazer todas as compras do governo, então compras de qualquer tipo passam por esse sistema, e esse sistema tem uma espécie de selo verde para os fornecedores. Então, alguns fornecedores ganham vantagens em licitações por estarem conectados de alguma forma
com os objetivos futuros de sustentabilidade do município também. E Porto Alegre, né, para a gente poder fechar e falar um pouquinho ainda sobre disposição de resíduos, né, e logística reversa. Peguei essa notícia também do fim do mês passado, falando que Porto Alegre poderá ser a primeira capital com legislação específica para logística reversa. Então aqui a gente começa a falar sobre algumas situações do tipo gerador responsabilizado, né? Então empresas que geram produtos principalmente perigosos serem responsabilizados pela disposição, pela destinação desses materiais. Então a gente, pela primeira vez, baseado muito pelas discussões da Política Nacional de Resíduos Sólidos, começa a ver isso chegar de fato em legislações que são aplicadas a empresas e negócios que geram produtos, que geram subprodutos poluentes que depois precisam ser destinados. Então, como que em Bento também a gente pode entender isso, né? Não sei se Bento ainda manda para Minas do Leão seus resíduos ou consegue resolver com a Proamb, mas é importante começarmos a pensar sobre a responsabilização da geração, porque é uma temática que vai ser bastante discutida nos próximos anos. Muito bem. Peguei ar aí, Cris. Respira, toma água. Que loucura, em quantidade de informações, o chat aqui também, o pessoal compartilhando bastante, muitos insights, muitas opiniões, bacana que esses debates já fazem parte do cotidiano de vocês. E o lance é aprofundar e fazer e responder essas perguntas, né? O que estamos fazendo, o que podemos fazer. Eu acho que é a proposta desse segundo momento, isso, né, Dani? Exatamente. O que a gente vai propor agora para vocês é um debate. A gente quer que, claro, com as coisas que a gente trouxe, se trouxeram alguma novidade, ou com coisas que vocês conectaram, ou com coisas que vocês estão, inclusive, à frente disso, né? O que é muito bom. A gente gostaria que vocês debatessem dentro das câmaras técnicas essas duas perguntas que a gente fez ao longo da apresentação toda. Então, o que estamos fazendo e o que podemos fazer. A gente ia utilizar uma ferramenta aqui com vocês, mas a gente vai ficar no Zoom, né, Cris, para poder otimizar o tempo de discussão também, porque a gente acha bem interessante. Para isso a gente pede que nesse momento, se vocês puderem acessar a janelinha de vocês do vídeo do Zoom e clicar ali nos 3 pontinhos e selecionar Rename. A gente precisa que vocês renomeiem o nome de vocês e na frente do nome de vocês botem um número, de acordo com a câmara técnica que vocês representam. Tá? Então, olha, eu sou da Câmara da Saúde, eu vou botar 3 Daniel Pires. Tá? Para isso, por que a gente precisa fazer isso? Porque o Cris vai separar vocês entre câmaras, dentro de uma ferramenta que a gente usa aqui do Zoom, que é Breakout Rooms. Então, a gente vai jogar vocês para salas virtuais, onde vocês vão poder conversar entre vocês sobre esse papo que a gente teve agora ao longo dessa 1 hora de explanação e também as coisas que vocês conectaram, que vocês discutiram no chat e tudo mais. Quem tiver dificuldade, só nos avisa que a gente consegue mudar por aqui, tá? Porque às vezes a gente está no celular ou não está encontrando o botãozinho ali, é só nos avisar que a gente faz a mudança por aqui. Bota o númerozinho da câmara que pertence e o seu nome do ladinho. Ou se quiser só o número também. Acho que o número e o nome fica melhor. Nós vamos mandar quem tiver com o número para a sua câmara técnica respectiva. Quem não conseguiu colocar, tiver algum problema, vai parar numa outra câmara, mas isso não impede que, obviamente, colabore também, né? Converse um pouco com o pessoal e troque uma ideia, porque a lógica de conexão entre vocês também é muito boa. Isso. Aqui. Ainda tem alguns ainda que preciso fazer a troca. O Ângelo, a Denise, o Eduardo... Flávio, se precisar de ajuda, avisa aí, povo. Fernando. Só abrir o microfone aí que a gente faz o ajuste. O Eduardo é de qual câmera? Alguém me ajuda aí? O Eduardo Neto, sabe de qual câmera ele é? Do meio ambiente. O meio ambiente é o número 10. 10. Tá. Eu mudo por aqui. A Denise também pediu ajuda. Deixa eu achar. Denise é turismo. Eu mudo aqui. Número 7. Rename. Nath, me ajuda aí. Falta alguém? Falta o Flávio. Alguém sabe, pessoal, qual câmera que o Flávio Qual é a câmera?
Plágio é 10 também. Consegue mudar aí? Eu altero aqui. O da Denise para mim também, por algum motivo, eu não estou conseguindo. Sim. Uhum. Mas a Denise é Denise 7, sim. né? Posso anotar aqui também. Tá. Feito, Cris? Acho que sim, né? Duas São perguntas. 10, Então, são 10 tá, câmaras técnicas. 10. O que estamos fazendo, o que podemos fazer? Tá, então só vou precisar de um minutinho, Daniel, para poder fazer esse ajuste. Tranquilo. Não tem ninguém da saúde aqui. E aí, o Daniel trouxe novidades ou não? O que vocês acharam aí enquanto eu arrumo a sala aqui? O que tu achou, Milton? Minha opinião é que os assuntos todos eles são interconectados, né? A gente não pode apontar um assunto somente para uma câmara técnica, e sim para múltiplas câmaras técnicas. Exato. A gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que falar uma cidade inteligente. Para mobilidade urbana, a gente tem que ter uma smart city que tenha um blockchain, que as pessoas possam se conectar, que possa ter um acesso à informação instantâneo. É bastante complexo, né? O pensar exclusivamente dentro de uma câmara técnica, mas pelas visões que a gente tem, pelos olhares que a gente tem para outras cidades, Bento está, de certa forma, num caminho coerente. Nós estamos pensando comunitariamente de uma forma fora da floresta. A gente não está pensando somente a floresta, a árvore que está dentro da floresta, e sim tentando enxergar de uma forma um pouquinho mais abrangente todas as conectividades que a cidade tem, né? Então, obviamente que tudo que vem à nossa mente é muito esclarecedor, é muito direcionado, digamos, a coisa de futuro. Porém, a gente tem que parar agora, dentro das nossas câmaras técnicas, dentro das ideias que a gente está lançando, e ver o que a gente pode utilizar dessas informações que nos foram dadas agora, Cristiano. Então, claro. Por aí. Turma, obrigado, Milton. Aqui eu tenho bastante gente do urbanismo, legal. Eu tenho 2 pessoas da tecnologia, já dá para fazer uma conversa, o Vinícius e o Márcio. Do 3 não temos ninguém, do 4 não temos ninguém, que é saúde, né? Segurança, cidadania e educação. Educação temos 3 pessoas, o Jorge, o Jair e a Karen. Da 7, que é turismo, a gente tem a Márcia, a Denise e a Fernanda. Da 8, a Deugildes, indústria e comércio. Você ficou sozinho. Você quer ir para alguma sala específica, Deugildes? Para não ficar sozinho lá, você quer debater com quem? Eu queria que ele viesse para a inovação. Câmara 2, por favor. Vou te mandar para 2, então. Muito bem. Tá? E no 10, parabéns ao 10, aí, meio ambiente, desenvolvimento rural, nós temos 7 pessoas aqui representando a Câmara Técnica. Tem que dar um abraço nesse povo aí, Milton, viu? Estão em peso aí neste trabalho. Quanto tempo, Cris, para eles? A gente vai ter agora 20 minutos, é isso, Dani? Isso, pode ser. E aí voltamos os últimos 10 e debatemos aqui coletivamente, encerramos. Isso, então... A Câmara de Meio Ambiente, deixa eu dizer uma coisa, com a presidente da Proamb como coordenadora, ficou muito fácil, né? Turma, eu vou mandar vocês para salas, então, separado. Vocês têm que discutir Falar aquelas de meio 2 ambiente perguntas. é muito complicado. Yeah. Vocês vão discutir, então, aquelas 2 perguntinhas, né? Anotem aí no papelzinho, né? O que estamos fazendo e o que podemos fazer. E na volta, 10 minutos, a gente vai tentar, pelo menos, que um representante de cada Câmara possa falar brevemente o que trouxe do debate, se sentir à vontade, tá? Cristiano, dá mais um... Revisa aí para nós. Então, a gente vai se reunir numa sala, o nosso grupo vai se reunir numa sala específica agora. Isso. E a gente vai debater sobre o que estamos fazendo, de tudo isso que a gente viu nas tendências do Cosmos, e o que podemos fazer.
Tá. E o que estamos fazendo, assim, dentro das ideias que a gente já tinha elencado para a Câmara, algumas coisas dessas já tinham aparecido. Perfeito. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Tá? É mais assim um olhar no final sobre o quão alinhados ao espírito do tempo, né, ao Zeitgeist vocês estão, tá? É um dar-se conta, né, e é um também dar um retorno para os demais grupos aqui sobre o quanto a gente está pensando nessas questões todas e o quanto ainda podemos avançar. Tá? Pessoal, tecnicamente o que vai acontecer, tá? O Cris vai apertar um botão ali e a gente vai cada um para essas salas, tá? Então o sistema distribui a gente automaticamente, depois dos 20 minutos ele nos busca automaticamente também e a gente volta. Qualquer problema que vocês tiverem, apertem lá para deixar a sala e não deixar a reunião, que aí vocês voltam pro lobby aqui e a gente ajuda vocês. Tá bom. Tá? Falou. Bom trabalho, turma. Bom trabalho. Até mais. Deixa a pergunta lá, né? Não? Ah, não tem naquele arquivo. Verdade. Pessoal voltando. Hernanda tem que sair. Obrigado. O que tu achou desse momento, Hernanda? O último momento foi bastante rápido, né? É o momento que a gente demoraria mais, mas tranquilo. Mas foi bom estar lá conversando? Foi. A gente amarra umas pontas, né? Tá certo. Obrigado pela tua participação. Tem que sair, né? Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. E aí, turma, todos de volta? Eu voltei. Eu também. Tô aqui de volta também. Compartilha aí pra gente. Quem não tá aí, levanta a mão. Tá no trânsito ainda. Eu sei que foi rápido, né? 20 minutinhos passa voando no ambiente online, principalmente no digital, e eu sei que esses debates demorariam muito mais tempo, essa conversa para acontecer. Mas tenho certeza que vocês vão ter esse momento. E aí, turma, o que rolou? O que vocês acharam desse momento aí de poder estar trocando aí entre vocês o que vocês viram nesses nossos dois encontros? Quem? Vou dar o depoimento da Câmara do Meio Ambiente, pode ser? O que houve? Trancou o Cristiano aí. Posso começar já, que eu sou a câmera número 1? A Juliana quer falar primeiro. A Juliana tem algum problema? Tem que sair, alguma coisa? É 1 minuto cada pessoa, dois? Que a gente... O Cristiano é uma congelada, hein? Acho que o Cris congelou. Tem alguma Isso, ordem? pessoal. Desculpa, Juliana, te interromper, mas só para retomar aqui a instrução do Cris, isso, abram e contem pra gente o que conversaram, o que aconteceu sobre esse momento também. Valeu. Juliana, pode você? Eu só ia comentar rapidamente. Meu áudio. Posso ir eu? Juliana? Comentar rapidamente, então, a respeito da Câmara. Oi, estou falando. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ok. Então, rapidamente, da Câmara do Meio Ambiente, a gente conversou e nos damos conta que muitas das questões que foram trazidas pelo IEL são questões que nós já havíamos discutido na nossa Câmara, que estão, inclusive, elencadas nas nossas ideias, e a partir delas também vamos, talvez, ampliar um pouquinho algumas das ideias que já tinham surgido lá e estejam tão bem descritas ali no planejamento que a gente vai entregar. Mas deu para sim, foi bem importante. Que bom. A gente gosta também de quando esse material serve como viés de confirmação, né? A gente não pretende trazer aqui só exclusivamente novidades, mas olha, bate com o que a gente estava pensando. É bom quando acontece isso também. Obrigado, Juliana. Posso conversar? Pode, sim, senhor. Bom, pessoal, novamente, boa tarde a todos e a todas, né? Eu coordeno provisoriamente a Indústria, Comércio e Turismo, e nós ficamos no grupo agora também com a Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, com o Márcio e com o Vinícius.
E por que até foi bom, até o Daniel colocou junto, porque nós já estamos até conversando muitas e muitas vezes juntos, porque devido à abrangência da indústria, comércio e turismo e serviços, desculpe, nós tivemos que mudar um pouquinho a metodologia, sempre com o mesmo objetivo, porque a abrangência da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços é muito ampla. Em Bento Gonçalves, Daniel e esqueci o nome do outro colega aí que saiu fora. Hã? Cristiano, já voltei. Cristiano, nós temos 7 ou 8, digamos assim, principais indústrias diferentes: moveleira, vinícola, plásticos, metalmecânica, alimentação e algumas outras. O comércio também é bastante diversificado e conseguir variáveis do comércio. Imagino tentar trazer tendências, oportunidades e ameaças para um comércio inteiro, diferente, distinto, e serviços mais amplo ainda, né? Serviços, como é que nós vamos juntar cabeleireiro com turismo, com refeitórios, com alimentação, com hotéis, com contabilidade, com imobiliárias e assim por diante. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos fazer uma pesquisa junto às principais entidades representativas de todas as indústrias ou das principais, baseado onde? Na hierarquia socioeconômica do SIC, do Centro de Indústria e Comércio, onde se mapeou quais são as principais indústrias, os principais ramos de comércio e os principais ramos de serviço, buscando o entendimento das entidades, quer empresariais, quer de empregados, ou seja, sindicatos e associações empresariais, e também da parte dos empregados, sindicatos dos empregados, no sentido de mapear tendências, de mapear oportunidades e de mapear ameaças, buscando pontos fortes e pontos fracos, que é basicamente a matriz SWOT, né, que é o modelo que nós estamos utilizando, buscando fazer uma pesquisa prática, efetiva, para buscar realmente depois mapear as tendências macroindustriais, ou seja, a tendência, a tecnologia ou a indústria 4.0. A indústria 4.0 vai estar presente na moveleira, na vinícola, na de plástico, na de alimentação e assim por diante. Porém, a tendência, falta de matéria-prima, né, recursos escassos para a matéria-prima, pode estar na tendência da moveleira e na vinícola, mas talvez não do plástico. Então, mapear macro-tendências e, em cima dessas macro-tendências, buscar soluções e ações de futuro dentro do Bento Mais 20 para essas macro-tendências e, dentro de cada indústria, moveleira, mapear o trabalho de desenvolvimento dessas tendências com as oportunidades específicas e com as ameaças, tentando realmente montar um plano de ação, né, para o futuro, levantando as variáveis atuais, tentando projetar o futuro. Isso vem muito forte junto com as apresentações e o trabalho que está sendo desenvolvido na Câmara de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que o Márcio vai falar um pouquinho agora, tá? Rapidinho, porque realmente essa Câmara, nós até estamos pensando a nível geral, dentro do Bento Mais 20, que para o ano que vem a gente talvez ou mantenha junto, mas de uma outra forma, ou mude em 3. A indústria de uma forma, o comércio de outra e os serviços de outra, para não ficar muito ampla tendências, oportunidades, ameaças e o futuro da indústria moveleira passa diferente, talvez, nas suas variáveis do que a indústria vinícola. Então, nós buscamos realmente mapear, na prática, junto a todas as entidades, as entidades representativas, o que é o futuro e o que se pode fazer dentro do Bento Mais 20 para ajudar o desenvolvimento de toda a indústria, de todo o comércio, de todo o serviço e, por conseguinte, de toda a sociedade. Então, isso vai muito junto com a inovação que eu passo para o Márcio também conversar um pouquinho aí, Márcio. Bom, boa tarde para quem eu não cumprimentei ainda, eu vou ser breve. O que acontece é o seguinte, de tudo isso que o Alegides trouxe, de alguma maneira nossas metodologias acabaram se alinhando.
E a gente foi tomar como base uma pesquisa da Endeavor sobre as cidades inteligentes do Brasil, com todos aqueles indicadores, e a gente olhou os macroindicadores e comparou com o que a gente tinha e não tinha, e como ir buscar esses indicadores, porque se a gente não mede, a gente não melhora. Então, a base do nosso trabalho foi em cima dos indicadores. Feito isso, a gente colocou os pilares do nosso trabalho, tá? E quando a gente viu os nossos pilares, eles passavam por todas as outras câmaras, pela questão cultural, pela questão da saúde, porque tudo é infraestrutura. Quando você vai olhar infraestrutura, hospital tem que ser tão importante quanto rede de internet sob o ponto de vista de inovação. Se a gente quer ser atrativo para empreendedores que venham para a nossa região trabalhar, eles querem saber se quando o funcionário dele está doente tem saúde, se quando o funcionário dele está doente tem estrada para caminhar, se tem estrada para vir o caminhão para pegar o seu produto, etc, etc. Então, a gente foi fazer uma pesquisa e conversar, porque a gente achou informações, além da hierarquia que o meu colega Deogídes falou, a gente teve que garimpar informações em tudo que é canto, porque elas não estão consolidadas. Então, formar um data bank, formar um big data de informações de Bento Gonçalves, que se conforme a necessidade se possa consultar, informações online, porque a gente procura coisas e acha de 2016, o tempo passou, a coisa mudou, né? Então, o que a gente percebeu? A gente descobriu, por exemplo, você falou, infraestrutura, rede, fibra ótica, tem por toda a cidade já tem tudo. Para vocês terem uma ideia, Bento tem 96 mil smartphones 4G. Então, se nós tivermos que começar a trabalhar com a internet das coisas e fazer aplicativos de serviços públicos digitais, a infra já está pronta e já tem os aparelhos. Ah, mas aquele senhorzinho lá não tem... Não, a exceção tem que ser tratada como exceção. Nós estamos falando de 94 mil regras. Não precisa se preocupar com aquilo ali. Só tem que ter um aplicativo inteligente que atenda as pessoas. Então, a gente identificou que infraestrutura tem, tá? E os aplicativos também tem. Na saúde, tem aplicativos espetaculares. Por que não se usa? Porque tem, eu posso contar uma historinha para vocês, como contou alguém que trabalha com isso. Aquela senhorinha que está com dor nas costas, vai lá na UPA, me dói as costas e tal. A mulher da UPA, especialidade, vai lá no médico 1. Aí ela vai no médico 1, o médico diz, a senhora tem que fazer exercício, a senhora tem que fazer pilates, tal. Aí no mês seguinte ela vai lá na UPA, ai, me dói as costas e tal. Vai no médico 1. Não, 1 não é bom. Aí vai no 2. Aí o 2 é a mesma coisa. A senhora tem que caminhar, a senhora tem que fazer pilates e tal. Por que não se usa uma ferramenta que já está aí, já está tudo pronto para funcionar e não funciona? Por que não se usa esta ferramenta onde você vai lá, doeu as costas, mas a senhora voltou de novo aqui por causa da dor nas costas? Aí fica ocupando, fica sobrecarregando a saúde e deixando de atender o que precisa. Por que isso não acontece? Por uma questão política. Para não se queimar, para não arrumar confusão com a população. Mas, gente, vamos botar ordem aqui na iniciativa privada. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Acontece uma vez e deu, acabou, né? Então, o que a gente percebeu? Não falta infraestrutura, não faltam aplicativos, não falta uma porção de coisas para a gente ir para frente. Por exemplo, o meu caro Milton pediu por que não existe um aplicativo para a gente anotar um poste e um buraco. Aí a pessoa mostra que em 2014 implantaram o aplicativo, mas por uma questão política resolveram desativar ele, mas já funcionava em 2014. Então, a infraestrutura, as redes, essa interconexão, a gente conversou com a Brigada essa semana e vai fazer um cercamento eletrônico da região, conectar nossas câmaras internas e externas no sistema deles e eles vão monitorar tudo. Isso tudo já é possível, é fácil. Tá? Agora, o que falta? Vontade política de fazer. Item 1. Item 2. O que falta? Mão de obra preparada, estudada para fazer essas coisas. Não tem gente que saiba fazer essas coisas. Essa meninada que aprende tudo rápido, que sabe fazer tudo, eles podiam estar dando um apoio fundamental. Então, dentro da nossa Câmara, inclusive, a gente sugere lá na infraestrutura que
dentro da prefeitura, em cada secretaria, tenha uma pessoa online de infraestrutura para deixar tudo sempre funcionando redondinho o tempo inteiro. Tá? Então, essas são as nossas sugestões. E para fechar, né, tem que complementar o que falta para digitalizar a cidade, e isso é um trabalho ao longo dos anos, certo? Digitalizar e, como vocês disseram, dar acesso à população. Todo mundo, democraticamente, pode acessar tudo o que precisa aqui na palma da mão. O itinerário do ônibus, o ônibus onde ele está, como é em São Francisco, não sei se em Los Angeles é assim, Jorge, mas em São Francisco, você liga o aplicativo, você sabe onde é que está o ônibus, você sabe se tem que correr ou ir devagar para chegar na parada junto com ele. Por que não aqui? Né? Então, quanta coisa, quanta coisinha que poderia estar acontecendo lá na universidade, aqueles meninos todos trabalhando com tecnologia da informação, na escola, no segundo grau. O Bill Gates começou a Microsoft com 15 anos na escola secundária, que depois ele abandonou, ele nem terminou. Por quê? Porque ele foi procurar outros saberes. E agora estamos nós aqui por causa do Bill Gates. Obrigado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que empreendedorismo e educação é a chave para o sucesso de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer sociedade, né? O estímulo ao empreendedorismo associado a projetos de educação. Os exemplos que a gente viu ali, todos têm universidades, escolas e o poder público abraçados, né, para que as coisas funcionem. Projetos conjuntos, acho que esse é um dos segredos ou é uma das receitas para a gente fazer. Inclusive, esse bolo. Só vou fazer uma complementação, que uma dos itens que a gente falou, já colocou no nosso plano e reforçou agora, é a questão justamente da educação ambiental. Caiu. Juliano. Acho que é a neve chegando, está nos derrubando. Base também, né? Então, não entendi, Juliana. Também carregou os fios. Neve em cima dos cabos. Juliana, não entendi. A Juliana teve problemas desde o início, na nossa reunião, né? Ela estava falando da educação, que é um tema que eu levantei bastante, e a gente entende que a base de tudo, se nós queremos uma cidade preservando o meio ambiente, com desenvolvimento, nós temos que insistir para que os governantes criem políticas educacionais desde os primeiros anos de escola. Só mudando essa cultura que nós vamos chegar a preservar o meio ambiente e ter boas práticas, né? E um sistema sustentável. É isso que a gente está levando para o nosso Bento Mais 20. Perfeito. Muito bom. Obrigado, pessoal. Ivânio. Obrigado. Vamos encerrando, né? Porque não vamos tomar muito mais tempo aí, além das 18 horas, que era o nosso horário combinado. Então, antes da gente encerrar, passar a palavra aí para o Milton fazer a finalização com vocês, eu queria mostrar o que veio no chat. Uma pequena frase. Eu não sei a autoria, não peguei a pessoa, mas eu achei muito legal trazer aqui para a gente finalizar esse nosso trabalho de mais de um mês, né? Cidade inteligente é aquela que planeja e executa o que quer ser, não apenas reage com espasmos aos fatos atuais. Eu não sei a quem dar crédito a esta frase, mas eu achei muito boa, muito conectada com a iniciativa de vocês. Com ela a gente se despede, agradece a oportunidade, Milton por toda a parceria e esperamos que tenham trazido conhecimento, trazido inspiração, que acho que é o grande objetivo do IEL existir. Contem com a gente daqui para frente, se for preciso, se for necessário, para que possamos ajudar a criar também essa cidade do futuro. Daniel, Cristiano, Natália, foi um prazer enorme ter estado com vocês nessas 4 horas, 5 horas que a gente se passou e todas as vezes que a gente conversou junto, porque eu acho que são almas que agregam. Então, todos nós vamos nos sentir bastante agraciados com tudo isso que está ocorrendo conosco, só que nos deixa bastante preocupados, porque quanto mais conhecimento tu tem, mais responsabilidade tu tem. Então, cada vez mais pesa nos nossos ombros as atitudes e o que nós devemos fazer efetivamente. Claro. Mais uma vez, em nome do Bento Mais 20, eu agradeço a vocês todo o empenho e com certeza nós daremos retorno de tudo isso que ocorreu. E se vocês precisarem de alguma coisa nossa também, por favor, Bento é uma cidade aberta também. Certo, Daniel? Muito bem.
Vamos contar com vocês como case, hein? Queremos ver esse trabalho dando certo, funcionando legal mesmo. Pessoal, para finalizar e já me despedindo, nós vamos mandar um relatório com todas essas apresentações, todas as informações, referências, para que vocês possam utilizar na sequência. Diga lá, Márcio. A gravação de hoje também, né? Tem pessoas que já estão... Também. Também, gravação também. É importante o meu manifesto. Agradecer a diretoria do SIC, que também é diretoria da Fiergues, através da Maristela, o Ivânio, o seu Carlos e os outros diretores que fomentaram e conseguiram trazer essa turma legal do IEL para cá, para conversar com a gente, para fazer um projeto novo, né? E vocês estão com um produtão novo na mão, né? Vamos combinar, né? Vocês não verdade. Né? Todo mundo ganhou aqui, espero que todo mundo tenha ganhado. O empreendedor aí dos Bento Gonçalves contaminando vocês, né, Natália? É isso aí. Muito orgulho dessa cidade. Então vamos agradecer aí os cabeças aí que nos ajudaram. Muito bom, muito obrigado. Nós que agradecemos, pessoal. Uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo, um bom frio, uma boa neve, seja lá o que vem pela frente. Mordi minha língua, né? Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigado.